Qual a quantidade ideal de clientes por colaborador dentro de um provedor de internet? Ou pelo menos qual a média aceitável, qual o mínimo aceitável para ter um provedor saudável? É sobre esse assunto que eu tenho recebido muitas perguntas dentro de grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e eu resolvi gravar um vídeo curto para te mostrar como você pode melhorar essa média, como você pode elevar essa média, ter um provedor mais saudável, ter um provedor mais enxuto. Então, se você é provedor e você quer saber sobre como melhorar isso, assista esse vídeo até o final, que eu vou te passar dicas aqui extraordinárias, dicas fantásticas de como você melhorar isso dentro do seu provedor e automaticamente, melhorando isso, você vai melhorar a sua lucratividade. Então, se você não é inscrito no canal ainda, aqui nós colocamos muitos conteúdos válidos para você melhorar a sua operação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de quando tem atividades aqui no canal, quando terá um vídeo novo ou vídeo mais longo no feed ou vídeo no short, vídeos pequenos com dicas. Se inscreve já, ativa o sininho e também, é claro, encaminha esse vídeo para algum provedor parceiro seu, para o seu time, para os seus líderes, para que nós juntos, nós podemos crescer mais. Bom, primeiramente, qual que é a quantidade ideal de clientes por colaborador no time? Por que que tem alguns provedores que têm 20k de clientes, ou seja, 20 mil assinantes, e tem um time de menos de 50 pessoas? E por que que tem provedores que têm abaixo de 15 mil assinantes que precisa de um time de mais de 50, talvez 60, 70, 80? Isso pode variar mediante algumas situações. Primeiro, é importante observar a região, mas mesmo que seja regiões geograficamente acidentadas, vamos falar assim, ou regiões geograficamente com distâncias longas para atendimento, para ativação, para suporte, para reparos, precisa ter uma média aceitável. E observando dentro dos provedores de internet, existem provedores de internet acima de 20k que têm uma média de mais de 500 clientes por colaborador. Mas também existem provedores abaixo de 5k que tem uma média que está abaixo de 140, de 150 clientes por colaborador. Possivelmente esses que estão abaixo de 150 estão sofrendo financeiramente falando. É claro que isso varia de ticket médio, varia se atende B2C e B2B, varia se atende empresas, se atende o mercado corporativo ou somente usuário doméstico, varia se tem outras soluções, se entrega outro serviço e dependendo dessas soluções precisa-se de mais pessoas, então tem muitas variáveis, mas o fato o ideal é que você tenha acima de 200 clientes por colaborador. E essa é uma média ideal. Se você consegue mais do que 300 clientes por colaborador, isso está ótimo. Não está extraordinário. Extraordinário seria acima de 350 clientes por colaborador. Acima disso, né? Eu falei aqui que tem pessoas que tem provedores que têm mais de 500. Ô Norberto, mas isso pode variar o tamanho do provedor? Sim, e é justamente para isso que eu resolvi gravar esse vídeo. A questão quando o provedor ele é pequeno, o dono, o proprietário, ele consegue enxergar tudo. Quanto mais vai crescendo, mais ele não consegue, mais desafiador fica para ele tomar conta de tudo, para ele acompanhar tudo, para ele olhar, né, fisicamente tudo que acontece dentro do provedor de internet. Então existe uma jornada, existem caminhos que é possível criar enquanto é pequeno para que quando cresça de uma forma saudável. Porque o provedor pequeno, às vezes, trabalha o dono, a esposa, o filho, e ele consegue aí cuidar de 300
150 clientes por colaborador, ou seja, ele chega a 1.000 clientes e 3 pessoas dão conta, porque o dono ele é o técnico, o dono ele é o vendedor, o filho, a filha faz o financeiro, a esposa é a atendente, é o suporte, é o pós-venda. Então, tudo isso influencia. Quando vai crescendo, que contrata mais colaboradores, vai saindo do controle. Então, eu vou passar alguns passos aqui, que se você implementar somente esses, já vai mudar muito a sua realidade. É claro que tem muito mais coisas que precisam ser feitas, observadas, observar números, questão contábil, questão jurídicas, normas, é uma série de coisas. Mas aqui eu vou passar algo que, dentro de alguns processos e principalmente observando pessoas, você já vai melhorar muito. Primeiro, organização. É importante observar o provedor de internet como empresa. É necessário se profissionalizar. E essa organização na questão de pessoas e processos. Então, todas as empresas, não somente provedor de internet, ela é feita de pessoas, processos e ferramentas. São as ferramentas que vão ajudar no processo, são as ferramentas que vão te dar números, são as ferramentas que vão te ajudar na gestão. Os processos, eles são seguidos de uma forma muito mais fácil se você tiver as ferramentas para medir, tiver um bom ERP, tiver um bom CRM, uma boa ordem de serviço. Isso vai te ajudar na organização, de otimização de tempo e de gerenciamento de pessoas. Eu observo muitos provedores usando 3 colaboradores para fazer o que um poderia fazer, ou seja, usando 3 pessoas para fazer o que um poderia fazer. E a organização pode ajudar nisso, quando nós organizamos essas pessoas e colocamos elas dentro de um processo correto e, é claro, usando as ferramentas ideais para gerar resultado. Vou dar um exemplo aqui, um CRM. Você com CRM, gestão de relacionamento com o cliente, você pode acompanhar o cliente desde a entrada do cliente, você pode efetivar, converter muito mais, porque você vai acompanhar esse cliente a médio e longo prazo, se ele não comprou agora, ele compra depois, e a conversão sua, ela fica melhor, e você doutrina o seu vendedor ele tem uma organização melhor para acompanhar aquele cliente e fazer acontecer de fato. Então, organização. Organização também significa você criar um organograma dentro do provedor. Porque quando é pequeno, quando tem 5, 10, 15 colaboradores, às vezes não afeta tanto não ter um organograma, não ter setores definidos, não ter líderes definidos para cada setor. Às vezes não afeta tanto não ter uma hierarquia e respeitar essa hierarquia, só que quanto mais vai crescendo, mais isso se torna necessário. Porque se o dono não consegue ver tudo, precisa de líderes, porque os líderes são os olhos do diretor, que vai organizar e entender onde está o problema. Por que eu tenho tantas pessoas para atender X de clientes? E por que o outro provedor tem menos pessoas, ou seja, menos RH e consegue atender muito mais clientes? Então, liderar dentro de cada setor e ter líderes dentro de cada setor e ter o setor correto. Por exemplo, um provedor de internet, ele tem lá no topo a diretoria, que são os diretores, se tiver um diretor geral, abaixo dele diretoria, ou abaixo dele conselho, mas precisa estar definido dessa forma. Diretoria, abaixo da diretoria o gerente, abaixo do gerente ter os setores, setor de marketing, setor comercial, setor administrativo, setor técnico, setor de RH mesmo, não somente departamento pessoal. Dependendo do tamanho do provedor, isso pode ser que seja maior, ou seja, os setores vão crescendo. Pode ser que, dependendo do tamanho do provedor, precise de um setor expedição, setor estoque, setor redes. Então, mas é importante entender dos setores. Quanto mais cresce, mais setores crescem. Quanto mais cresce, mais subdivisões de setores crescem. Então, o primeiro ponto é setorizar. Setorizar, preparar líderes para cada setor e respeitar essa hierarquia. Porque quando está respeitando essa hierarquia, isso flui de uma forma melhor.
Um outro ponto é ter as pessoas certas no lugar certo. Isso nós estamos entrando aqui em comportamento, em perfil. Às vezes nós observamos dentro de provedor que nós temos pessoas boas, magníficas, extraordinárias, em um setor que ela não desempenha bem o seu papel. Então isso é um fato que afeta muito. Às vezes eu tenho uma pessoa que seria muito bom em vendas, por exemplo, ele está lá como técnico. Às vezes eu tenho um técnico que seria muito bom no PAP e ele não está desempenhando um bom papel enquanto técnico, em função do traço de personalidade dele, em função do perfil comportamental. E com isso, às vezes, gera muito reparo, gera muito retorno ao cliente, gera muito suporte. E talvez aquela pessoa no setor vendas, ela desempenhe um bom papel e vá produzir mais. Às vezes nós vemos pessoas no atendimento de loja que seria adequado em outro setor. Então, um passo muito importante é ter as pessoas certas no lugar certo dentro da empresa. Mas nada adianta eu ter o perfil adequado dentro da empresa, ter o traço de personalidade adequado se eu não treino. Nós observamos muitas pessoas batendo cabeça dentro da empresa e isso diminui a produtividade. Então eu preciso capacitar aquelas pessoas. Se eu contrato uma pessoa para o setor comercial, eu capacito ela para que ela consiga produzir 110% dentro da capacidade dela. Se ela é certa para aquele perfil ou para aquele setor, se ela tem o perfil correto e está treinada, ela vai produzir muito mais, ela vai fazer por 2 ou por 3 pessoas. Eu tenho provedor aí que tem vendedora que faz 140, mais de 140 vendas no mês, ou seja, ela tem o perfil certo, ela está no local correto como vendedora, ela está treinada, que é importante, ela usa técnica, não é somente colocar lá e não entregar técnica. Então, algumas coisas para ajudar. Pessoa certa no lugar certo, que você vai produzir mais, você vai ter menos pessoas atendendo muito mais clientes. Um outro fator que pode ajudar muito, e às vezes eu observo dentro do provedor de internet, inflar, crescer muito a quantidade de clientes atraídos, porém não são clientes com desejo de compra. E aí, com isso, precisa de mais pessoas em um dos setores que eu estou falando aqui. Precisa de mais pessoas no comercial para conseguir dar conta daquela quantidade de leads, porém a conversão ela é pequena, porque esses leads, esses contatos que foram atraídos não estão qualificados. Então aqui entra um setor que é fundamental, que é o marketing. Então é necessário ter estratégia de marketing, fazer o funil, preparar o cliente, o potencial cliente, preparar o prospecto, para que quando ele chegue lá no comercial, ele já esteja com desejo de compra, ou seja, entre aspas, ele já comprou. Então aquelas pessoas que estão lá no comercial, elas vão produzir muito mais. Novamente, eu tenho menos pessoas para cuidar de mais pessoas. Um outro fator interessante para que isso melhore, tratando dentro de vendas, criar no seu provedor um formato, um modelo que todos dentro do provedor tragam clientes. Então eu não preciso ter um time tão grande, mas eu preciso ter um time que tenha essa consciência, que traga os clientes. Para isso é importante você colocar processos, colocar método que esteja claro para todo o time como ele vai fazer aquilo. Exemplo, né? Você pode fazer o seu técnico vender, o seu financeiro vender, o seu suporte vender. Isso dentro de uma estratégia, talvez colocar benefícios para vendas e organizar isso. Essa organização, o modelo que mais deu certo, dá certo dentro dos provedores que eu presto consultoria é o time inteiro traz e o setor responsável por aquilo converte, porque isso eu otimizo o tempo. Se é um técnico, por exemplo, eu coloco ele para vender, para ele converter, tá? Porque eu entendo venda de uma forma diferente. O técnico lá no cliente, ele está atendendo o cliente, então o vizinho daquele cliente quer saber sobre a internet, faz a venda, entre aspas, ou seja, convence, explica sobre a sua empresa, as vantagens, de uma forma rápida, pega o contato do cliente e leva para o comercial
fazer a conversão. Isso não toma o tempo do técnico e traz o contato para quem de fato tem habilidade ali para passar a explicação, fazer a conversão, fazer o convencimento. E aquela pessoa do comercial, ela vai utilizar o tempo dela para ser de fato útil. Então, alguns modelos. É claro que é importante pensar que vai influenciar muito quando for fazer uma estrutura de rede. Esse ponto eu cito, mas não costumo dar muito detalhes, porque não é a minha área, apesar de eu entender. Dependendo de como é feita a sua rede, às vezes você precisa de 2 técnicos para fazer cada atendimento. Não existe regra. Onde está escrito que eu preciso de 2 pessoas para fazer um atendimento? Aí aqui entra time de campo bem treinado, time de campo sendo bem conduzido por um líder treinando tanto em laboratório quanto indo junto para a rua, mostrar para um técnico que sim, ele sozinho consegue fazer o atendimento. É claro que tem atendimentos mais desafiadores, tem ativações mais desafiadoras, tem redes que foram deixadas lá atrás, não foi pensado, caixas distantes, isso vai ser mais desafiador para um técnico, mas é possível, na maioria das vezes, um único técnico fazer as ativações e fazer essa ativação, se ele tiver treinado de uma forma rápida e de uma forma responsável, com qualidade. Então, um time de técnico de 10, ele pode ser diminuído para 5, 6, ou seja, aqui você já diminui pessoas. Ou, se você não diminui pessoas, que eu sou dessa opinião, não diminua seu time, aumente os seus resultados. Então, você não precisa diminuir o seu time para você ter uma boa proporção de cliente / média de colaborador. Se você tem lá 30 colaboradores e está fora da média, prepare o seu time para que eles produzam mais, para que todos ajudem a vender, todos ajudem a reter, todos ajudem na fidelização, mas para isso precisa treinamento, tanto treinamento comportamental, treinamento na comunicação, treinamento no convencimento e treinamento técnico também. Um técnico bem treinado, ele consegue fazer uma instalação em 50% do tempo que faz aquele técnico que não é tão bem treinado, ele consegue fazer uma avaliação lógica, testes em tempo muito menor do que aquela pessoa que não é bem treinada. Dentro dos provedores, eu também observo suporte técnico, aquelas pessoas que atendem o cliente quando o cliente tem reclamação, quando o cliente de fato precisa de ajuda. Às vezes eu vejo time de suporte técnico muito grande. Eu tenho certeza absoluta, isso eu posso falar para vocês com uma grande propriedade, que uma pessoa no pós-venda, bem treinado, fazendo 6 ciclos de pós-venda, ou pelo menos 3 ciclos. Ou seja, se você tiver um setor de pós-venda, você vai precisar somente de 50% ou menos do seu suporte técnico. Porque o pós-venda, ele antecipa problemas, ele passa explicações, ele resolve possíveis problemas, ele antecipa possíveis insatisfações do cliente, ele resolve problemas que teria que ser resolvido depois no setor de retenção. Ou seja, o setor pós-venda, ele economiza pessoas dentro da empresa. E aquelas pessoas do suporte que estavam ali com muita demanda, eles podem ser utilizados para fazer outras coisas, como vender, como prestar consultoria, como fazer atendimento. Ou seja, o setor pós-venda, ela diminui muito. Então, são algumas coisas que eu passei aqui, tem outras coisas, algumas coisas que eu te passei aqui que você pode fazer o seu ajuste, fazer seu provedor crescer, automaticamente ter mais lucro. Porque se eu tenho times enormes, a gente sabe hoje o peso de uma folha de pagamento. Além disso, o peso de ter conflito, quanto mais pessoas eu tenho dentro da empresa, e se a empresa estiver desorganizada, eu tenho mais conflito, eu preciso de mais pessoas para organizar, eu tenho uma rotatividade maior, eu tenho custo maior, porque perder pessoa custa dinheiro. Então, dentro disso, você pode fazer algumas coisas. Então, eu quero recapitular aqui para você alguns pontos, né? Primeiro,
é importante que você consiga deixar o seu provedor acima de 200 clientes por colaborador. Tá mais ou menos. Se você conseguir deixar acima de 300, está ótimo. Então, é possível alcançar isso. Para isso, você precisa organização, organograma, processos, ferramentas. E é importante cuidar com as ferramentas que os provedores, eles colocam bots, ferramentas ali de automação e às vezes exageram. As ferramentas de automação, elas precisam ter uma certa organização, saber até onde que a ferramenta vai, quando entra um ser humano. Algo também que eu observo muito, são pessoas fazendo muitas coisas e elas acabam ficando perdidas. Tem uma frase que fala assim, faça uma coisa de cada vez e faça bem feito. Dentro do provedor isso não é possível. Dentro do provedor nós precisamos fazer algumas coisas ao mesmo tempo fazer bem feito, mas só que quando isso exagera, às vezes eu chego dentro do provedor para prestar uma consultoria e eu vejo um vendedor mandando segunda via de boleto, ajudando o cliente a baixar o boleto lá, ou seja, está tirando o tempo da venda e acaba precisando de mais pessoas nas vendas, onde poderia colocar uma pessoa exclusiva para fazer algumas funções administrativas, alguns acompanhamentos de cliente, ajudar o cliente fazer a renovação automática. Às vezes fica várias coisas para o vendedor ou para outros setores e acaba bagunçando muito. Então, definir tarefas e deixar clara essa tarefa e deixar o colaborador treinado. Então, organização, organograma, definir liderança, definir setores, definir e seguir hierarquia, também ter pessoas qualificadas, treinadas e com perfil adequado dentro de cada setor, ter um marketing estruturado com estratégia que atraia cliente com desejo de compra, isso para facilitar para o time de vendas e, é claro, ter uma qualidade nos equipamentos modernos para diminuir a quantidade de pessoas que são necessárias para fazer esse atendimento. Então, com essas dicas, você implementando essas, ou pelo menos 3 dessas, você já vai evoluir muito. Quero te dar os parabéns, se você ficou até aqui, realmente você faz parte somente de 3% das pessoas que assistem um vídeo ou lê um artigo do início até o final, mas só para você entender, uma média de 3% das pessoas, mundialmente falando, conquistam o sucesso que deseja. Somente essas pessoas, uma média de 3% que conquista o sucesso que deseja. Se você chegou até aqui, você tem uma grande chance de estar dentre essas 3 pessoas. Se você gostou de fato desse conteúdo, se foi útil para você, deixe um comentário aqui abaixo, eu mesmo acompanho os comentários, faça sua pergunta aqui abaixo, compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas, compartilha nos seus grupos de provedores de internet para ajudar também outros provedores de internet, essa classe que eu respeito e admiro tanto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.